Tomás Salomão diz que, mais do que discutir onde Manuel Chang será julgado, o importante é que o país recupere o dinheiro que foi desviado. Homens katana semeiam terror no bairro 7 de Abril, no Chimoio. Subiu para 80 mil o número de manifestantes contra o regime do presidente francês. Muito boa noite, bem-vindos ao Jornal, edição de domingo. O antigo secretário executivo da SGDC e ministro moçambicano de Plano e Finanças, Tomás Salomão, manifestou indignação com o alegado envolvimento de Manuel Chang no crime das chamadas dívidas ocultas. Em entrevista à Rádio Moçambique, Tomás Salomão diz que, neste momento, mais do que discutir onde será julgado, o importante é que o país recupere o que foi desviado e depois o pagamento ou não da dívida. Triste e desapontado. É assim que Tomás Salomão reage ao alegado envolvimento de Manuel Chang no caso das dívidas ocultas. Recorda a importância de um ministro das Finanças como tesoureiro do Estado e a conduta que obrigatoriamente deve seguir. Na qualidade de tesoureiro público, tesoureiro do erário público, esta figura é absolutamente proibida, repito, absolutamente proibida em mexer, tirar, usufruir de qualquer bem pertencente ao erário público para benefício pessoal. É absolutamente proibido. Detido desde finais de dezembro na África do Sul, Manuel Chang luta na justiça do país vizinho pelo seu futuro, que, a depender do que os americanos pretendem, será a extradição para os Estados Unidos. Tomás Salomão diz estar pouco preocupado com o local onde o seu camarada de partido será julgado. Manuel Chang é detido, e é detido na África do Sul. Eu não estou preocupado com o facto de onde ele vai ser julgado. Não preocupa isso. Ele vai ser julgado, quer seja em Moçambique, quer seja na África do Sul, quer seja nos Estados Unidos, quer seja em Haia, ele vai ser julgado em algum sítio. E é bom que seja julgado, para que isto sirva de exemplo e referência para que coisas destas não se repitam e aqueles que se atreverem a fazê-lo sejam punidos de maneira exemplar. A principal preocupação é, segundo avança, ver o que foi desviado a voltar para o país. A justiça internacional, seja ela americana, seja ela sul-africana, seja ela de países com que Moçambique coopera, ou seja ela a justiça moçambicana, as instituições têm que fazer e têm que ajudar Moçambique a recuperar os bens que foram dilapidados do Tesouro Público e que esses bens amanhã, no meio de tantas dificuldades que temos, possam ser usados em benefício e em programas que beneficiem os moçambicanos e não usados de maneira tão ilegal e de maneira tão criminosa. Portanto, este eu penso que é o que as instituições devem fazer, instituições de justiça, para além de julgar os que estão envolvidos nisto, mas garantir que estes bens sejam recuperados e amanhã, eventualmente, vamos discutir se sim ou não Moçambique tem alguma coisa a pagar ou não. Se calhar chegamos à conclusão de que nós não temos nenhuma dívida a pagar, não temos nada a pagar. Nós como país, nós como cidadãos deste país. Isto é o que eu penso, é a minha opinião pessoal e que a justiça seja feita.
A empresa de eletricidade de Moçambique e o Conselho Municipal de Maputo distanciam-se da conta de iluminação pública que só no ano passado rondou os 160 milhões de meticais. Afinal, de quem é a conta da iluminação pública nos 53 municípios do país? Uma pergunta, duas respostas e pelo meio milhões de meticais por se pagar. A Eletricidade de Moçambique diz estar a registrar prejuízos com iluminação pública desde que foi criada e revela que só no ano passado arcou com as despesas da cidade de Maputo, que consumiu cerca de 160 milhões de meticais. Infelizmente, o consumo de energia pública ou iluminação pública traduz-se em perdas para a cidade. Okay? Não há nenhuma fatura paga neste momento. Praticamente é uma energia que está a ser consumida sem que haja pagamento dos custos. Okay? É uma energia que é comprada ao produtor e, por sua vez, é distribuída a custo zero, diria assim. Desde que a Eletricidade de Moçambique foi constituída em 1977, a fatura de energia não foi paga. Falo da energia de iluminação pública, neste caso. A EDM não assume a conta da luz e recorda o artigo 44 do Decreto número 42/2005, que estabelece que o concessionário de distribuição deve construir, operar e manter sistemas de iluminação pública conforme solicitado pelo município ou órgão local do Estado, definindo as correspondentes condições comerciais, tal como estabelecido no contrato de concessão e legislação aplicável. Apesar de ser o município a solicitar a iluminação pública, tal como estabelece a lei, o Conselho Municipal da cidade de Maputo defende que a responsabilidade sobre os gastos não é sua, e sim da própria EDM. Desde que nós estamos a trabalhar como município, a iluminação pública sempre foi da responsabilidade da EDM. A iluminação pública, direta ou indiretamente, está associada à distribuição da energia, e isto é feito pela EDM. E esta distribuição, há uma certa parte que é paga através dos cidadãos e também das indústrias. E isto tudo, e essas contas todas estão com a EDM, e é a EDM que até então é responsável pela iluminação pública. Para encontrar o responsável das contas, as instituições estão em conversação que já dura pouco mais de 2 anos. A STV apurou que a EDM tem arcado com as despesas de iluminação pública em todos os 53 municípios do país. A Presidente da Assembleia da República defende que a CPLP deve lutar para a promoção da língua portuguesa como instrumento de trabalho nos vários fóruns internacionais. Segundo Verônica Macamo, desta forma, a CPLP vai reafirmar a sua identidade e facilitar a comunicação, como acontece com as outras línguas. Em prol da nossa língua. A mensagem foi vincada na cidade cabo-verdiana de Praia durante a 8ª Assembleia Parlamentar da CPLP. Segundo Verônica Macamo, os parlamentares devem fazer a sua advocacia para fazer do português uma língua de trabalho em todos os fóruns internacionais. Outro desafio que julgamos importante é a promoção da nossa língua comum nos vários fóruns internacionais como língua de trabalho, por forma a reafirmarmos a nossa identidade e a facilitar a comunicação, como acontece com inglês, francês, português, aliás, árabe, swahili e outras. Por outro lado, a Presidente do Parlamento moçambicano defende a necessidade da criação de mais espaço para a juventude, sobretudo no que diz respeito a oportunidades de emprego. É importante e urgente revitalizar as nossas economias, de modo a proporcionar a criação de postos de trabalho, sobretudo para os jovens. Na nossa modesta opinião, a CPLP deveria continuar com os esforços conjuntos, visando tornar os nossos estados em espaços privilegiados de promoção do empoderamento da juventude através de políticas coerentes de educação, saúde, habitação, emprego e oportunidades iguais que permitam à nossa juventude
contribuir para transformar as nossas comunidades em polo de desenvolvimento potenciadoras do bem-estar dos nossos povos. Verônica Macamo foi uma das oradoras do último dia do fórum, que terminou quinta-feira na cidade de Praia. Moradores do bairro 7 de Abril, na cidade de Chimoio, vivem aterrorizados nos últimos dias devido a assaltos protagonizados por homens katana. Na noite deste sábado, portanto ontem, o grupo escalou aquela zona onde, além de roubar bens, katanou alguns residentes. A zona de Mutipati, no bairro 7 de Abril, que está em franca expansão, foi o local escolhido por um grupo de 4 homens, portando instrumentos contundentes, com os quais desferiram golpes aos proprietários de casas para depois lhes roubar bens. Rocha Malganha é uma das vítimas que ficou gravemente ferida e encontra-se internada no Hospital Provincial de Chimoio. Abriram a porta, todos focaram com lanternas. Disseram que queremos dinheiro, disse que dinheiro não tenho, dá lá o telefone. Eu tirei o telefone que tinha, quando que perguntavam tudo isso, onde estava a olhar me katanar. Assim que veio essa barra de braço, porque queria me dar na cara, queria me katanar na cara. Eu tentei, queria coisa para não me katanar na cara. Esta outra vítima, que foi roubada de todos os bens, lembra com amargura o momento de pânico que passou. Romperam a porta, entraram e arrumaram tudo dentro da minha casa e me katanaram quase 3 katanas. Sim. 2 tinham fardamento de polícia, um tinha camiseta que estava escrito polícia, o outro tinha fardamento, mesmo chapéu, camisa e calça, sapato de polícia. Perante o terror que está instalado na zona, os moradores lamentam a inoperância da polícia, que chega a confundir-se com a sua inexistência. Sofremos diário e não temos de dar um socorro, só que nós temos unidos aí, uma vez a outra, vamos fazer patrulhamento. E a própria polícia não costuma chegar aqui? Nada, a polícia não vem. Questionamos a polícia o facto dos miliantes vestirem-se da farda da corporação e a resposta foi a seguinte. Permitam-me avançar que neste momento não é possível dizer exatamente eram quantos elementos desta quadrilha, mas sim dispomos de informações seguras que alguma quadrilha operou ao nível do bairro 7 de Abril e um dos elementos deste grupo, por sinal, estava trajado com uniforme policial, mas já foi recuperado este uniforme policial, contudo, o trabalho que foi feito até este momento é prematuro. 2 indivíduos encontram-se detidos na primeira esquadra da cidade de Maputo, indiciados de roubo de aparelhos de ar-condicionado em um estabelecimento comercial. Trata-se de cidadãos com idades compreendidas entre 22 a 32 anos. São no total 11 aparelhos de ar-condicionados roubados em um estabelecimento comercial na última quarta-feira no centro da capital do país. De acordo com o porta-voz da polícia, as autoridades receberam denúncias sobre o caso e em seguida enviaram esforços para a captura dos indiciados e a recuperação dos bens roubados. Foram trazidos sob custódia 2 indivíduos que seriam fortemente indicados como os indivíduos que perpetraram este furto num armazém que, por sinal, é seu local de trabalho. Diligências foram intentadas após a denúncia dos proprietários da respectiva empresa e trouxemos-los sob custódia e foi possível nessa circunstância trazer também todos os aparelhos de ar-condicionado, num total de 11 que haviam sido retirados de forma recorrente neste armazém. Os indiciados confessam o seu envolvimento no crime. Tirávamos no final de semana, desde outubro, setembro. De onde é que vem essa ideia? Partiu de nós dois. Você partiu de 2 que nós cada um era tipo ter cada um em casa, né? Sim. Depois disso tivemos alguns que vendemos. Ainda na primeira esquadra estão estes indivíduos acusados de roubo de acessórios de viaturas, usando vários instrumentos. Eu sou novo, saí da beira agora. E encontrei desportivo, encontrei um amigo meu que me induziu e que acabou, ele que era mais responsável, acabou por fugindo quando veio a polícia, eu como tinha pegado aquela coisa.
essas coisas. Leonel Muxini diz que já foi aberto um processo crime para a responsabilização dos indiciados. São indivíduos que já têm alguma passagem aqui, não só por esta subunidade, mas por várias outras aqui ao redor da cidade de Maputo, que são fortemente indicados como indivíduos que vão protagonizando assaltos na via pública e vão retirando das suas vítimas vários bens, referimos-nos a bolsas, telemóveis ou qualquer outro bem de utilidade que as suas vítimas fazem se portar. São indivíduos que também foram trazidos para a sua responsabilização criminal e vão ser encaminhados naturalmente, que é para responderem por esse tipo legal de crime. A polícia diz estar a trabalhar para identificar outros membros do grupo que se encontram fugitivos e que têm aterrorizado a capital do país. Apesar destes casos criminais, a polícia na cidade de Maputo considera que o final de semana foi tranquilo. Artistas na Beira questionam a falta de museus na cidade. Com muita história por conservar e exibir, os munícipes dizem que não se explica que a Beira não tenha museus. É a segunda maior cidade do país, mas, por incrível que pareça, não tem sequer um museu para contar, preservar e lembrar histórias do que quer que seja desta província em particular. Para quem vive aqui, esta é uma situação que coloca em causa os valores históricos, culturais e sociais locais. Falta aqui uma decisão, digamos, política. Uma decisão talvez econômica. Alocar fundos para essa ideia. Não é só a questão dos museus, também temos que olhar para alguns edifícios que contam a história da Beira, alguns edifícios que são da época colonial, que já têm uma tendência de desaparecerem. Nós temos que começar a preservar isto. É muito importante porque os homens passam e a história fica. Senão um dia vamos todos e vamos com a história e ninguém não sobrará nada para contar a história. No lugar de despendermos dinheiro com construir um edifício de raiz, por que não fazemos uma restauração da Casa dos Bicos? Porque só a própria Casa dos Bicos já tem um modelo arquitetônico que pode servir como museu. As autoridades reconhecem o problema e dão a versão da situação. Temos museu em Maputo, temos museu na ilha de Moçambique, mas por mim todos os municípios, em princípio, todos os municípios deviam ter um museu histórico-cultural, um museu que pudesse servir de, podemos assim dizer, uma bandeja a servir todos os vientes para, em primeira mão, terem a leitura da realidade do local. Basta só ter um espaço e não ter o material. Por que as pessoas vão ao museu? Vão ao museu porque querem lá ver algum artefacto histórico, cultural daquela região ou daquele país. Então, o trabalho de pesquisa, de produção de material, este já está feito. Vamos esperar futuramente. E não é por falta de espaço que a cidade se pode queixar. A famosa Casa dos Bicos, praticamente abandonada, e a cadeia central são dois pontos vistos pelos artistas como locais que, dadas as suas estruturas arquitetônicas, podem ser reestruturadas e transformadas em museus. Vamos olhar o mundo. A coligação no poder do presidente cessante Joseph Kabila venceu a maioria parlamentar, um facto que poderá tornar difícil a governação do novo presidente eleito na República Democrática do Congo. Continuam controversos os resultados eleitorais na República Democrática do Congo, enquanto um candidato da oposição, Félix Tshisekedi, foi declarado vencedor das eleições presidenciais. A coligação no poder conseguiu conquistar a maioria parlamentar. Sendo assim, Tshisekedi terá uma dificuldade de governar o país rico em recursos minerais, mas envolto na pobreza.
Entretanto, os resultados eleitorais são contestados pelo outro candidato à oposição, Martin Fayulu, que se considera vencedor com mais de 60% dos votos. Fayulu, que ocupava a primeira posição na lista de sondagem de votos, já submeteu uma petição no Tribunal Constitucional, mas mostra-se menos esperançoso com a futura decisão, pois os membros do tribunal foram nomeados por o presidente cessante Joseph Kabila. Na última quinta-feira, apoiantes de Fayulu entraram em confrontos violentos com a polícia, o que resultou em 4 mortos. Aumentou para 24 o número de vítimas mortais em manifestantes contra o presidente Omar al-Bashir, segundo as autoridades sudanesas. Entretanto, a Amnistia Internacional fala de mais de 40 mortos. Esta é a 4ª semana em que milhares de sudaneses saem às ruas para protestar contra o presidente Omar al-Bashir. De acordo com as autoridades sudanesas, são 24 pessoas que morreram em confrontos com as forças de segurança, mas a Amnistia Internacional denuncia mais de 40 mortos. Os sudaneses exigem que al-Bashir, com quase 3 décadas no poder, deixe o cargo de chefe de Estado. Os protestos liderados pela oposição começaram no dia 19 de dezembro último. Al-Bashir diz que não tem interesse em deixar o poder e tenciona alterar a Constituição para banir o limite dos mandatos presidenciais. Há receios de que as Forças Armadas tomem o poder como fizeram nos anos 80. De acordo com News 24, al-Bashir, de 74 anos, disse terça-feira que não se importaria que alguém da área militar o substituísse no poder. Pela 9ª vez, os coletes amarelos saíram às ruas para exigir a demissão do presidente francês. Desta vez, o número de manifestantes subiu para 80 mil coletes amarelos. Os coletes amarelos não desistem da luta para ver uma França cada vez menos pobre. Este sábado, cerca de 84 mil manifestantes inundaram as ruas de quase toda a França para exigir a demissão do presidente francês Emmanuel Macron, que é acusado de favorecer a classe alta. O presidente Macron disse ontem à noite que os franceses não sabiam fazer esforços. Sempre que fala, ele vai longe demais. Os indivíduos que estão no poder não querem abrir a mão de nada. Eles vivem no seu próprio mundo. Pensam sempre na sua própria vantagem e não têm razão para abandonar. Não conheço o melhor. E eu mesmo para nós. Não temos motivos para largar. Não conhecemos outra coisa que a miséria. Por isso somos inimigos perfeitos. Desta vez, os protestos foram relativamente pacíficos. Entretanto, houve mais de 200 pessoas detidas. O governo de Macron convocou o grande debate nacional. De volta à pátria e com o desporto, 11 clubes que vão disputar o Moçambola 2019 já confirmaram os respectivos treinadores que vão orientar as equipas. A destaque vai para o Desportivo, que confirmou recentemente, aliás, já apresentou recentemente o regresso de Artur Semedo ao Campeonato Nacional. Artur Semedo é, sem dúvidas, a grande surpresa dos treinadores confirmados para orientar equipas que vão disputar o Moçambola 2019. Depois de se ter desvinculado do clube de Chibuto em meados do ano passado, o mítico treinador regressa aos bancos da Prova Amor do futebol moçambicano pela porta do Desportivo de Maputo, equipa que considera ser a ideal para os seus objetivos e com a qual quer conquistar títulos. Acho que é alta, é alta, como sempre é alta em qualquer clube que eu represente. Mas não foram somente os alvinegros que surpreenderam nas contratações. O Ferroviário de Maputo apresentou um treinador que não reuniu consensos na família locomotiva, mas está seguro na equipa. Trata-se de Daoud Razak, que no ano passado esteve no clube de Chibuto. Quer seja no Moçambola, quer seja em todas as comissões onde o Ferroviário estiver inserido, vamos ser candidatos ao título. Chibuto, que perdeu Razak e foi buscar de volta a Gaza Sebastião Sitoy, que se notabilizou ao serviço da Associação Desportiva de Macuacua em 2015. Das trocas de treinadores entre clubes, destaque para o Teste África de Chimoio Ferroviário da Beira. Lucas Bararijo trocou os Fabris do Planalto pelos Locomotivas do Chivef e para seu lugar o Teste África foi recuperar Aleixo Fumo, que já passou pelo Ferroviário da Beira.
Para fechar a lista das contratações dos treinadores para este ano, o incumate de Chinavane foi ao Costa do Sol levar Arthur Comboio para dirigir os destinos dos açucareiros. Dos treinadores que transitam da época passada, Nasir Armando foi o primeiro a ser confirmado. O técnico conquistou o título de campeão nacional e quer voltar a fazer história este ano. Antoninho Muxanga também continua de pedra e cal no Machaquén, com a confiança reforçada da nova direção tricolor. Conquistar a Taça de Moçambique é o principal objetivo. Taça de Moçambique, que está nas vitrinas do Costa do Sol, que também continua com o português Horácio Gonçalves, que quer mais do que a taça. Este ano a nossa pretensão é realmente vencer as duas taças. Antero Cambaco e Alcide Chabal, respectivamente no Ferroviário de Nampula e NH de Vilanculos, são outros dois que transitam da época passada. Para já, espera-se pela confirmação dos treinadores da Liga Desportiva de Maputo, que pode ser um português, desportivo e ferroviário, ambos de Nacala, Têxtil de Pungo e Bahia de Pemba. Estas duas últimas recém-promovidas ao Moçambola 2019. Mais de 20 ciclistas da província de Maputo participaram hoje de uma excursão para acompanhar dois ciclistas sul-africanos que farão um percurso de 1.500 km até a cidade sul-africana de Johannesburg, com o objetivo de angariar fundos para a educação nos dois países. A iniciativa é da comunidade muçulmana dos dois países. Para quem os vê, imagina que se trata de mais uma coluna de ciclistas em pleno exercício meramente desportivo. Mas mais do que isso, esses homens e mulheres, a maior parte deles moçambicanos, carregam uma mensagem. A mensagem é de chamar de atenção para o empresariado e pessoas de boa vontade para que possam olhar para o setor da educação. Nós temos frequentado várias zonas do norte, onde achamos que há uma grande necessidade de elevar a educação. Então, este projeto é o lançamento em parceria com a Associação de Ciclistas de Maputo e com a nossa parceira sul-africana, que é Salam Peace Foundation. Em contato com a Associação Provincial de Ciclistas de Maputo e perguntaram se nós podíamos fazer parte deste pontapé de saída. E claro, como o nosso ciclismo também abraça causas sociais, não podíamos deixar de estar aqui presentes. Então, envolvemos nesta causa. Mussuril, na província de Nampula, é onde a organização identificou para direcionar os apoios que surgirem. Já estamos a identificar já o terreno, ou um projeto já vai ser mesmo escolas para a população da escola primária. Vai ser uma escola primária e vamos ver, dependendo dos fundos, se houver um fundo muito superior, podemos também a ideia de fazer escolas de artes e ofícios, porque tem muito desemprego na zona. Os dois ciclistas sul-africanos que fazem parte da Fundação Salam, dona da iniciativa, mostram-se orgulhosos em contribuir nos esforços para garantir maior acesso das crianças à educação. É a terceira vez que fazemos esta excursão. Anteriormente, percorremos de Duba na Cape Town. Ano passado, repetimos a excursão. Sendo esta a terceira vez, incluímos Moçambique e Lesoto e faremos uma distância de 1.500 km. Desta vez, não nos concentramos na África do Sul, mas África Austral, pois entendemos que devemos ajudar e prestar assistência aos nossos vizinhos, unindo os nossos corações e trabalhando juntos na causa da educação. De salientar que dos 1.500 km, os ciclistas moçambicanos participaram com cerca de 40, sendo que os restantes serão feitos pelos dois sul-africanos, numa excursão que se prevê durar 2 semanas. O próximo bloco do Jornal da Noite será reservado a análise, que será dominada então a análise pelos temas como o desenvolvimento das investigações sobre as dívidas ocultas, o Congresso da Renamo e os ataques em Cabo Delgado, sob o olhar dos analistas Borges Inhamir e Tomás Vieira Mário, numa condução do jornalista Boaventura Mucipo. Saímos a esta altura para uma curta pausa, mas antes está tempo para as principais cidades moçambicanas. Amanhã a capital do país irá registrar uma máxima de
34 graus e uma mínima de 24, 32 graus de máxima para Xai-Xai e 25 de mínima. Inhambane terá uma máxima de 33 graus e uma mínima de 26. Seguimos então para a zona centro do país. Tete teremos uma máxima de 34 graus e uma mínima de 23, 30 graus de máxima para Chimoio e 22 de mínima. 33 graus de máxima na Beira, 25 de mínima, 34 graus de máxima para Quilimane e 21 de mínima. No norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 25 graus e uma mínima de 17, 29 graus de máxima para Pemba e 24 de mínima. Nampula terá uma máxima de 30 graus e uma mínima de 22. Até a próxima. Relativamente às dívidas ocultas, designadamente os 3 dias da audição de Manuel Chang, o comunicado da PGR e as reações políticas à detenção do ex-ministro. Ainda neste programa vamos a falar dos ataques em Cabo Delgado e do Congresso da RENAM. Para fazer a discussão de hoje, além de Tomás Vera Mário, nosso comentador residente, contamos também com Borges Yamil, investigador Centro de Integridade Pública, CIP, e que acompanhou estes 3 dias de audição em Joanesburgo. Tomás, boa noite, e hoje começo por si. Como vimos nestes 3 dias, abriu-se a possibilidade de pagamento de caução que pode permitir a Manuel Chang responder em liberdade, pelo menos às audições na África do Sul. De qualquer forma, percebemos que a Procuradoria Sul-Africana quer que Manuel Chang permaneça na África do Sul até ser deliberada a matéria sobre a sua extradição. Vimos que também ainda não iniciou a discussão sobre a extradição aos Estados Unidos, tem 60 dias, até que são apenas 15 dias, tem ainda 45 dias. A minha primeira pergunta é: qual é a leitura que faz destes 3 dias de audição do ex-ministro das Finanças? Boa noite. Como podemos ir seguindo tanto quanto foi possível, este caso não é daqueles julgamentos sumários. Tem tido várias interrupções precisamente porque qualquer das partes não quer escorregar em qualquer circunstância e quer certificar-se de que está a seguir a estratégia que terá definido para o caso. Nomeadamente sobre a questão da caução, como se percebeu, a acusação quer ou impõe que esta caução a ser considerada seja colocada no escalão mais alto que há na estrutura sul-africana de cauções, porque considera-se pela natureza do crime pelo qual o Sr. Chang é acusado. Portanto, penso que agora o tema é se mantém o escalão máximo de caução que a Procuradora sul-africana pretende impor, ou se é possível baixar-se essa caução ao nível mais baixo. Mas pelo tom dos processos até agora, parece que a acusação vai manter, portanto, a caução na mais alta fasquia possível a que existe no céu sul-africano. Tomás, nota-se também pela estratégia dos advogados Manuel Chang que o ex-ministro está a lutar com todas as armas para pelo menos garantir para garantir que responda em liberdade e também para garantir que não seja extraditado. Percebe-se isso? Eu penso que a questão de responder em liberdade não pode ser, digamos, crucial para o processo. Pode acontecer que sim, que ele pague a caução que for arbitrada e fique a responder em liberdade. O ponto que me pareceu de maior força foi que, seja qual for a situação, ele manter-se-á na África do Sul. Do território sul-africano não vai sair. O que mostra que é uma posição de força em como é preciso esgotar todos os processos possivelmente em causa, incluindo o da extradição, enquanto ele está no território sul-africano. Acho que esse é o ponto mais importante neste momento, neste processo. Muito bem. Borges Voassi esteve na África do Sul, portanto, e a ideia mesmo é essa, transmitir-nos aqui o calor nas 4 paredes, nestas salas de audição. Qual é a sua leitura em relação àquilo que aconteceu nestes 3 dias? Boa noite. Penso que foram muitas coisas durante os 3 dias que não se pode esgotar aqui. Eu espero conseguir falar do essencial. O essencial é que, primeiro, o Estado sul-africano posicionou-se a favor
do mandado dos Estados Unidos da América, porque a procuradora que está lá na sala não é da acusação. Quem faz a acusação são os Estados Unidos da América. A procuradora está lá como representante do Estado sul-africano que executou o mandado de detenção e posicionou-se a favor da justiça norte-americana no sentido de que, efetivamente, primeiro, Manuel Chang deve manter-se detido. Segundo, o que o Tomás já estava a explicar, que deve pagar a caução nos termos mais elevados. Terceiro, negou dar mais informação, que a defesa fez 3 pedidos e todos os 3 pedidos foram negados. E um deles, para além dos 2 já referidos, era pedir mais informação da acusação e especificava que queria saber quais são os coarguidos cujos nomes estão omitidos na acusação, e também lhe foi negado. Então, pelo menos uma ilação concreta que podemos tirar é que a África do Sul, enquanto Estado, está do lado da acusação norte-americana. É isso que a procuradora defendia. E tudo o que a procuradora defendia é isso também que o tribunal concordou. Daí que a defesa pediu a interrupção da audição para recorrer dessas 3 decisões e desfavoráveis. Junto ao Tribunal Superior Sul-Africano. Junto ao Tribunal Superior Sul-Africano, porque o Magistrate Court, onde está a decorrer o julgamento, é uma espécie de tribunal distrital. E estranhou-se também que um caso tão relevante como esse fosse tratado num tribunal inferior, se assim podemos dizer. E então eles querem recorrer para um tribunal superior, que ainda não é a última instância, ainda se pode recorrer para o Tribunal Supremo de Justiça. Mas até aqui a situação é completamente desfavorável para o ex-ministro Chang e a sua defesa. Outro aspecto importante a notar é que durante as audições o Manuel Chang estava tranquilo, a olhar para trás, algumas vezes saudou os jornalistas que estavam lá na sala, os antigos que ele conhece, sorria, bebia água e olhava para as câmeras assim com normalidade, como se viu na televisão, e mostrava uma serenidade e muito anormal para quem está na cadeia, surpreendentemente. Então ele mostrava que no dia seguinte, no segundo dia, quando se levantou a questão de que ele partilhava a cela com mais 20 reclusos, não era possível acreditar, porque ele estava com um olhar tranquilo. Bem, coloca-se esta hipótese do pagamento da caução no nível 5, que é um dos níveis mais elevados. Imaginemos que, por hipótese, o ex-ministro das Finanças pague esta caução. Que conotação é que isto pode ter, por um lado? Por outro lado, esteve lá a acompanhar, nota-se que a defesa está a lutar a todo custo para garantir, primeiro, que o ex-ministro das Finanças esteja a decorrer esta audição em liberdade e que também não seja extraditado. Isso é notória a estratégia dos advogados. Sim, mas a caução a ser paga não é caução para não ser extraditado. É caução para sair em liberdade, para aguardar pela extradição, pelo processo de extradição, estando em liberdade. A extradição ainda não começou a sua discussão. Os Estados Unidos têm que enviar um documento a requisitar que, uma vez efetivada a detenção, agora deve ser extraditado. Este debate ainda não começou. Então, por mais que pague a caução, vai permanecer na África do Sul, à espera que se discuta a questão da extradição. E, sendo aceite o pagamento de caução nos níveis mais elevados, não é só essa escala, eles chamam Schedule 5, 6 e 7, são dos mais elevados. Para além do valor elevado, tem outros elementos. É que o arguido é que deve fazer a proposta de que eu quero pagar caução. E dizer por que quer pagar caução. Isso implica que deve dizer, bom, eu quero pagar caução porque não vou fugir. Eu quero pagar caução porque vou me entregar ao julgamento e vou ganhar. Se podemos fazer um pouco de paralelismo, é o que aconteceu com o Jean Bustain, o outro que foi detido na Costa Rica e depois mandado para os Estados Unidos. A proposta dele de caução, para além de 20 milhões de dólares, ainda diz que vai garantir uma casa onde ele vai viver, casa com segurança, com câmeras de vigilância na maioria das partes dos compartimentos da casa e segurança 24 horas na casa. Então não é só pagar caução, é pagar caução e ainda dar condições de permanência na África do Sul. E se pagar caução com um valor muito elevado,
Um senhor que nós o conhecemos como governante, nunca foi empresário, pelo menos publicamente conhecido, onde é que vai arranjar tanto dinheiro para pagar caução? Ele é acusado de ter recebido 12 milhões de dólares. Claro que a opinião pública vai tender a dizer que, bom, esse dinheiro que está a usar para pagar caução e todas as condições que está a oferecer. Muito bem, vamos avançar, mas vamos falar do comunicado da Procuradoria-Geral da República. Aqui duas linhas de força. A Procuradoria quer que Manuel Chang seja entregue às autoridades moçambicanas e anunciou 18 arguidos, dia seguinte, através de um jornal aqui da praça, o Jornal de Notícias. Ficamos a saber dos 16 nomes. Qual é a sua opinião relativamente à posição da Procuradoria-Geral da República? Bom, primeiro foi surpreendente, porque já há bastantes anos que havia um clamor público em como a PGR não estaria a desenvolver grande trabalho. Afinal, a PGR, de um dia para o outro, divulga no Jornal de Notícias toda uma história que apresenta trabalho de investigação e mais, a PGR, na publicação, indica nomes. A PGR sempre nos habituou a dizer que não vai indicar nomes em nome da presunção de inocência dos arguidos. Desta vez estão lá nomes associados a atos criminais ou suspeita criminal, o que parecia alguma estratégia essa expressão de desabafo da Procuradoria, provavelmente porque não encontrasse grande celeridade nos tribunais. Só assim que posso perceber porque que a PGR apareceu de repente com um texto tão longo, com tantos detalhes, quando havia um clamor público desde 2015 que não havia informação sobre o processo. Aliás, pouco antes, a própria PGR havia indicado que havia 18 arguidos neste processo, mas em que também não vinham nomes. Então fiquei surpreso, parece que houve assim uma espécie de uma energia repentina na PGR que a despertou. Mas isto não pode ter sido reação àquilo que aconteceu com o ex-ministro das Finanças? Eu penso que não podemos dissociar os dois casos. Exato. É natural que a PGR tenha acusado o toque, quando os processos que estão nas suas mãos decorrem com outros pressupostos noutras partes do mundo. Então a PGR quis mostrar que também está a trabalhar. Aliás, tal como indicava no primeiro comunicado, dizia que de resto, se não avançou muito, é porque mandou cartas rogatórias a muitas partes do mundo sem resposta. Portanto, penso que a PGR está a reagir ao calor que sente dos processos que decorrem fora do país sobre um processo moçambicano. Sem dúvida alguma. E esta posição de exigir Manuel Chang aqui em Moçambique, uma vez que corre já também um processo, é um dos 18 arguidos aqui apontados. Esta ideia que é natural, a PGR mantém. Ou seja, os crimes de que Chang é acusado na América se referem à jurisdição americana. Se referem a atos que na América são vistos como crimes. Aqui em Moçambique há outros crimes que devem ser vistos como crimes localmente, nomeadamente a violação à Constituição da República, violação à lei orçamental, não é, que estão por trás da dívidas ilícitas. Então é natural e é bom e é importante que as nossas autoridades judiciais se preocupem em que os indiciados sejam julgados em Moçambique também, sem dúvida alguma. Muito bem. Boris, qual é a sua opinião relativamente ao comunicado da Procuradoria-Geral da República? Sobretudo nestas duas linhas principais. Bom, penso que a Procuradoria-Geral da República não tem muitos fundamentos no comunicado que está a fazer. É verdade que os tribunais moçambicanos são competentes para julgar os crimes de que Manuel Chang é acusado, é de lei. Mas do ponto de vista prático, material, Manuel Chang estava aqui em Moçambique, saiu daqui a viajar para Dubai de férias e para uma região onde terão acontecido parte da conspiração segundo a acusação norte-americana. Significa que ele estava livre para circular para onde quisesse ir, eventualmente se encontrar com outros coarguidos lá para Abu Dhabi, para Dubai, onde ia, que é nos Emirados, tudo. E estava aqui. A Procuradoria o deixou aqui em Moçambique. Manuel Chang não é o único arguido neste caso. Os outros estão aqui em Moçambique. Que a Procuradoria-Geral da República comece pelos que estão aqui, arguidos com Chang, julgá-los, mandar o processo para o tribunal para que sejam julgados, e depois pode ir atrás do Chang. Parece que não faz nenhum sentido. E também
é mesmo um comunicado que não tem nenhuma força, porque se os Estados Unidos da América não responderam às cartas rogatórias a pedir informação, parece muito difícil que agora que tem ou tentam ter Manuel Chang sob o seu controle, possam dizer, ok, agora volte para Moçambique para ser julgado. Eu penso que o fato de Manuel Chang estar detido na África do Sul, eventualmente ser transferido, extraditado para a África do Sul, para os Estados Unidos, não impede que o processo existindo continue em Moçambique, que a PGR continue com os outros coarguidos, que Manuel Chang não assinou sozinho os contratos, não comprou sozinho os equipamentos, e há muito mais pessoas que estão envolvidas. Aliás, a lista que publicaram é de 18 nomes. Onde é que estão esses 17? Estão todos na África do Sul também detidos? Não, estão em Moçambique. São cidadãos moçambicanos. Então, que se atua contra estes, depois pode ser, por último, Manuel Chang, se a justiça avançar. E realmente ali é um ponto também um pouco curioso. Se a PGR afirma publicamente que existem estes 8 arguidos, mas também não diz que medidas de coação são tomadas para que não fujam ou de alguma forma não perturbem a investigação. Então é estranho que um órgão como a PGR indique que há pessoas arguidas, mas não diz o que se faz às pessoas. Que as pessoas, pelos vistos, continuam trabalhando, vivendo naturalmente, livremente, como estava o Sr. Chang. E são arguidos. Exato. Então, há aí algumas lacunas nessa informação ou algumas incongruências na comunicação que não fazem dar consistência à ação da PGR, porque, repito, se há arguidos, como é que eles estão a ser coagidos a que não fujam ou a que não destruam documentos ou, de alguma forma, não perturbam a investigação? Exato. E por falar disso, Tomás, nota-se que boa parte desses arguidos desempenham funções importantes a nível do Estado. Estamos a falar no caso da vice-ministra da Economia e Finanças, é arguida, mas continua a desempenhar esta função. Se quisermos estender, podemos falar também da embaixadora de Moçambique em Angola, que já foi acusado, o processo foi remetido a tribunal, mas continua a desempenhar a função. Portanto, tem acesso à informação privilegiada, tem acesso aos corredores. Até que ponto faz sentido pessoas, a partir do momento que são constituídas arguidas, já suspeitas bastantes, há elementos suficientes, continuem a desempenhar as funções? Eu penso que sim, é uma ação titubeante, parece que há um jogo de equilíbrio na corda bamba. Por um lado, mostrar que trabalhamos, mas também não podemos trabalhar, efetivamente. Então, isso cria confusão na opinião pública. Um arguido é um arguido, é alguém que já indica perigosidade pública e, portanto, deve fazer uma medida de caução, de precaução, para que, repete-se, não perturbe a investigação, não fuja ou, de alguma forma, não esteja a impedir ou a ter destruído documentos. Então, não está claro como é que a PGR tem estes arguidos, mas não diz o que é que faz em relação a eles para que não perturbe a investigação. Faço a mesma pergunta, Boris. Estes arguidos versus a posição importante que muitos deles, há diretores aqui, nacionais em pastas importantes, como disse a uma vice-ministra, já assessores do Ministro da Economia e Finanças, no caso, como é que continuam a desempenhar essas funções, já sendo arguidos com elementos suficientes? O que se pode explicar é que para você chegar, para um agente do crime chegar à situação de arguido, passa por outras fases menos graves. Primeiro é indiciado, depois é suspeito, depois quando chega ao arguido é porque existe um juízo forte de suspeição. Significa que na convicção do Ministério Público, na convicção do representante do Estado, essa pessoa é culpada. E depois segue para a fase de réu, para ser julgado, condenado ou absolvido, mas na convicção do Ministério Público, esta pessoa que é arguida, presume-se que é culpada. Depois o tribunal, o juízo provará que sim ou não. Não faz nenhum sentido que você tenha alguém que presume-se que o Ministério Público, o representante do Estado, perante os tribunais, presume que esta pessoa é fortemente culpada de um crime tão elevado que envolve bilhões de dólares. Essa pessoa continua membro do governo. Essa pessoa, no tratamento protocolar do Estado, como é que funciona? Se ter que ir ao tribunal, vai em viatura pessoal ou vai na viatura protocolar do Estado? Vai com o guarda-costas ou não? Até que nível a vice-ministra da Economia e Finanças se comunica com os agentes de serviços secretos que têm que se comunicar com ele sobre a informação financeira do Estado? Então, não faz nenhum sentido que essas pessoas
como embaixadora de Moçambique e Angola, que é arguida até à espera do dia de julgamento, como a vice-ministra e tantos outros, continuam a exercer função do Estado. Atenção que nós não estamos a dizer que estas pessoas não são inocentes, são constitucionalmente inocentes, mas existe uma presunção de culpa muito elevada até o ponto de ter sido constituídos arguidos, que não justifica que eles continuem a exercer as funções. Muito bem, vamos avançar. Tomás, há uma outra questão que se levanta aqui, que é como é que fica o Parlamento, em particular a bancada parlamentar da Frelimo, que aprovou a legalização destas dívidas ocultas? Que imagem é que fica? E depois há uma entrevista que Abdul Karim, o ex-vice-presidente da Assembleia da República, deu ao jornal Savana, em que propunha que a Procuradoria-Geral da República tem de pedir a declaração de inconstitucionalidade da lei que legalizou as dívidas ocultas. Eu penso que este é o debate central, é o debate-chave. O que o órgão de soberania, como o Parlamento, vão reagir perante as informações que cada vez mais adensam a ideia de que esta dívida não é pública. Estes fundos não foram, nem eram para o Estado. Foram para bolsos privados que queriam que o Estado pagasse. E, portanto, este é o debate central. Aliás, o Conselho Constitucional tem na sua mesa um pedido de verificação de constitucionalidade feita pelo Fórum da Sociedade Civil sobre monitoria e orçamento. O Conselho Constitucional até agora não se pronunciou e passaram largamente os prazos para o Conselho se pronunciar. Então, esta é a questão central, temos que fazer. O que é que faz o Parlamento, o que é que faz a PGR perante os factos cada vez mais evidentes de que não há dívida pública, coisa alguma. E, portanto, não se pode fingir que não se sabe. Então, a pergunta que coloca o Boaventura é uma pergunta, para mim, estrutural. Como é que o sistema se vai reagir perante este facto? Porque realmente a PGR, a princípio, devia pedir que declarasse a constitucionalidade das leis que aprovam estas dívidas. Esse é que é o ponto que me parece muito evidente e que pode marcar o dia seguinte, o passo a seguir, qual é? Borges, faço a mesma questão. O papel da Assembleia da República, que legalizou estas dívidas, mas também esta proposta apresentada por Abdul Karim relativamente à declaração de inconstitucionalidade das leis que legalizaram a dívida. Bom, me parece muito claro que, pela acusação, que ainda não é decisão judicial, é acusação, que o móvel da contratação das dívidas não era nenhum programa de segurança nacional. O projeto de contratar as dívidas veio de fora. Alguém disse: Moçambique, vocês têm uma costa longa e tem gás, eu quero vender equipamento. Eu vou procurar dinheiro para vocês. Então os moçambicanos: não, mas como é que vamos fazer? Não, vamos vos pagar corrupção. Receberam dinheiro. Então os moçambicanos que aceitaram contrair essa dívida fizeram-no para ganhar comissões. E como sempre foi dito pela sociedade civil e por todos os cidadãos, essas dívidas são, para além de ocultas, são ilegais, porque violaram a Constituição da República. Quando a Assembleia da República validou as dívidas, por aprovar a Conta Geral do Estado, onde estão inscritas as dívidas, a sociedade civil e todos os moçambicanos levantaram-se contra isso. Recordo-me que o CIB fez campanha a dizer que os deputados eram cúmplices, porque estavam a aprovar essas dívidas. Eles se calaram. Hoje parece mais do que nunca que está comprovado que eles foram cúmplices. O que resta agora ver é se eles pelo menos vão tomar uma posição, irão corrigir o erro que eles cometeram, que a representação dos moçambicanos. Eles legalizaram dívidas completamente, não só ilegais, mas lesivas aos moçambicanos. Muito bem, vamos avançar e vamos às reações políticas que houve em relação a esta questão. Comecemos mesmo por Tomás Salomão, uma reação que se conheceu hoje, bastante incisiva. Há aqui 3 linhas. Tomás Salomão levanta a ideia de que foram usadas garantias do Estado para fins privados e que isso é ilegal e criminoso. A ideia de que é importante garantir a recuperação do dinheiro e dos bens e depois discutir se Moçambique tem alguma coisa a pagar ou não relativamente a estas dívidas. Qual é a sua opinião, Tomás, relativamente? Como é que lê as palavras de Tomás Salomão? Eu penso que Tomás Salomão colocou as questões no devido lugar e espaço e contextualizou em termos políticos, quando diz que o Ministro das Finanças é o tesoureiro de todos nós, é o tesoureiro do Estado, é aquele que é o guardião do nosso património. E, portanto, é mais do que criminoso que o guardião do património de todos nós use esse posto para se enriquecer
esperando que sejamos nós, ainda por cima, a pagar aquilo que ele te tira de forma ilegal. Então, o posto de Ministro das Finanças é um posto sensível, que realmente é o tesoureiro de nós todos. Isso dá-nos este choque moral muito grande, ser esta figura que fez o que fez. Não quer dizer que se fosse um outro ministério o crime era menos vigoroso, seria assim também. Mas quando é a pessoa a quem você dá as chaves da sua casa, para guardar a sua casa, e é ele que o lesa, isso tem uma intenção de dolo muito elevado, muito elevado. Tomás, essas palavras vêm de Tomás Salomão, sim. Que é uma pessoa bastante influente ao nível do país. Estou a querer da região, repisar o que diz Tomás Salomão. Exatamente, mas eu colocava uma pessoa bastante influente na região, no país, sim. No partido, é um antigo ministro desta pasta que hoje está nesta polêmica toda, membro da comissão política. Sim. Esta mensagem pode também ter algum sentido político? Olha, eu como cidadão, há muito tempo que esperava que o partido do Frelimo aparecesse a falar. Como cidadão moçambicano, há muito tempo tenho essa expectativa de que o partido do Frelimo apareça e reafirme a sua posição sobre a governação do país e se demarque daquilo que são práticas nocivas à nação moçambicana. E Tomás Salomão, na posição que tem, no tom em que falou, que assume que as declarações constituem opinião pessoal. Exatamente. Conforme colocou. Mas aí está. Penso que falta já essa posição institucional do Partido Frelimo. Eu, como cidadão, repito, estou há muito tempo à espera que um comunicado do Partido Frelimo nos diga qual é a posição, qual é a leitura que faz, sobretudo, qual é o passo a seguir para que o país saia desta hemorragia patriótica em que nós nos encontramos. O país precisa de ouvir a posição do partido no governo, de uma forma inequívoca sobre essa questão. Então, acho que Tomás Salomão talvez deu-nos um pouco a indicação de que há, na comissão política, posições inequivocamente condenatórias a este processo. E, Tomás, ouvimos também as palavras do presidente Chissano, quase que também a convocar uma reflexão interna no partido, para que pessoas do partido não voltem a cometer situações como esta. Pois, mas aí está, repito, declarações individualizadas, tem um valor que tem. Acha que teria mais sentido uma posição institucional do Partido Frelimo? Sem dúvida alguma, porque isso ia anunciar não só condenação de atos, mas anunciar um processo de reestruturação da vida pública. E não só de condenação deste ato, daquele ato, mas uma ideia de que estamos preparados para levar a cabo uma nova fase na vida pública moçambicana, uma nova visão de gestão da coisa pública e não apenas condenação de um ato individualizado como agora aparece. Você, Borges, as palavras de Tomás Salomão e Joaquim Santos, mas também queria comentar a sua opinião, Tomás, se entende mesmo que a Frelimo devia já também posicionar-se e demarcar-se relativamente a este caso. Sim. Bem, eu penso que das palavras de Tomás Salomão, o mais importante, quanto a mim, enquanto cidadão, é a ideia de que o pagamento deve ser suspenso. Não podemos continuar a pagar um dinheiro que veio aqui não para interesse nacional. O interesse nacional foi usado para interesses privados. Então, eu penso que a ideia central que deve ser revisado é de não pagar. Aliás, município, esse dinheiro nem veio a Moçambique. O dinheiro saiu da Credit Suisse e foi para Abu Dhabi. Não veio para Moçambique. Aqui em Moçambique o dinheiro que entrou é o dinheiro das comissões que vinha pagar os corruptos que receberam, segundo a acusação norte-americana. Então, nós não devemos pagar. Eu penso que a questão central é que não devemos pagar. Dito isto, nós já tivemos uma reação institucional. O porta-voz do Ministério das Finanças concedeu uma entrevista, foi citado pela Luz a dizer que, a proposta feita por Moçambique de reestruturação da dívida prevalece. Reestruturação da dívida é a seguinte, é aquela proposta que diz que Moçambique vai pagar a dívida com as receitas de gás, até 500 milhões de gás, prevalece. Então, isso é que eu penso que é muito mais grave, porque o problema deste país é a impunidade, não é reflexão. Você não é para refletir com quem lesa a pátria, é para punir. Depois de punir, vai-se refletir. Então, a ideia principal é que nessas reações do presidente Chissano, de Tomás Salomão, falta uma ideia concreta de dizer, primeiro, temos que punir de uma forma exemplar aqueles que lesaram a pátria. Punir é a palavra. Segundo, Moçambique não pagar a dívida. E se os americanos recuperarem o dinheiro que
não foi desviado da conspiração, da dívida ilegal. Recupere e fique com o dinheiro eles. O que nós queremos, enquanto moçambicano, é não pagarmos. Isso significa o quê? Aquela ideia que estamos a dizer de retirar da conta geral do Estado essas dívidas para que o moçambicano não pague com os seus impostos. Se querem vir buscar cá os barcos que estão ali, não estamos a usar. Que venham buscar os barcos, levem os aviões, tudo, mas a ideia central é não pagar. Então, a reação já existiu do Ministério das Finanças, através do seu porta-voz, a dizer que vamos continuar a pagar. Está errado. Segundo, essa reação todas políticas vão acontecer, não vão acontecer. O que nós queremos é uma reação que vinque a ideia de que deve haver, de uma forma exemplar, a punição nos termos da lei. E ponto final. Muito bem, vamos avançar. Tomás, ficamos a saber esta tarde que o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, vem a Moçambique, de acordo com o comunicado da presidência. Ele chega amanhã, de acordo com o comunicado da presidência, pronto, chega aquela frase corriqueira de reforçar os laços de amizade e cooperação. A minha pergunta é se esta visita de Cyril Ramaphosa a Moçambique pode ou não ter a ver com este caso das dívidas ocultas, em particular a detenção de Manuel Chang, tendo em conta os laços que existem entre Moçambique e África do Sul. Ainda que não seja o principal assunto ou a principal causa da visita, penso ser inevitável que os dois presidentes abordem essa questão. Por quê? Porque está na África do Sul um cidadão moçambicano, aliás, deputado da Assembleia da República, e está lá por quê? Porque a África do Sul, no quadro do seu acordo com os Estados Unidos da América, o deteve. E, portanto, é natural que os dois presidentes abordem esse assunto. Há aí elementos particulares que podemos mencionar, mas que podem não ser relevantes. O primeiro elemento é que Ramaphosa chegou ao poder porque uma secção do ANC derrubou o presidente Jacob Zuma por corrupção. Esse é um elemento importante. Portanto, Ramaphosa tem, digamos, esse peso moral de que eu cheguei ao poder porque combati a corrupção no meu país. E se este caso do Chang tem a ver com corrupção, interessa-lhe também ser coerente, dizer, esta linha é a linha que me levou ao poder. Segundo aspecto é que a sociedade de advogados que defende o Chang é a mesma que defendeu Zuma e a família Gupta. E, portanto, há aí uma série de elementos que podem ser abordados para verificar ou para o Ramaphosa explicar ao presidente moçambicano em que contexto é que a África do Sul tem este acordo com os Estados Unidos e como é que eles politicamente leem o caso concreto do Chang no seu território. Repito, pode não ser questão, portanto, da visita. Mas não vai deixar de ser um tema em cima. É inevitável que se escuta. Muito bem. Boris, como é que lê esta visita de Cyril Ramaphosa a Moçambique no contexto da situação em que vivemos? Bom, para além do caso Chang, também tem o cidadão sul-africano acusado de um crime contra a segurança do Estado. Também os ataques em Cabo Delgado. Ataques em Cabo Delgado. Então, penso que também é um assunto relevante, talvez não pela qualidade das pessoas envolvidas, mas pela qualidade, pelo tipo de crime de que é acusado. Na acusação que tive a oportunidade de ler do Ministério Público, alega-se que o senhor Encon financia ataques com um projeto de criar um Estado separatista, juntando o Distrito Norte de Cabo Delgado e Sul de Tanzânia. É muito grave esse tipo de acusação. E o Ministério das Relações Exteriores da África do Sul já reagiu a essa detenção, a dizer que condena qualquer situação de cidadão sul-africano detido no exterior, mas pior por esse tipo de crime de ameaça à segurança do Estado. Então, eu penso também que pode ser um tema. Agora, se houvesse uma espécie de negociação entre a África do Sul e Moçambique para evitar a extradição de Manuel Chang, não seria feito num encontro de presidentes visível. Então, isso, quando o presidente vem para aqui, é uma demonstração clara de que há uma relação política entre os Estados. Se houvesse esse tipo de negociação, seria feito entre determinados departamentos, mesmo entre os presidentes falando ao telefone, mas não encontros de viagens com muita demonstração como esta. Então, não pode ser tomado como essencial a vinda do presidente Ramaphosa a Moçambique, dizer que, bom, vem negociar o caso Chang. Não pode ser a vinda dele. Mas de qualquer forma vai ser um tema da agenda. De qualquer forma vai ser um tema da agenda. Agora, eu preciso de explicar uma coisa. Na África do Sul, Captain Park está a falar representantes do Estado moçambicano, representante da embaixada.
mas são figuras não muito importantes em termos das funções que ocupam na hierarquia do Estado. São oficiais de segurança. Então, Moçambique, enquanto Estado, formalmente não acompanhou de perto a audição de Manuel Chang. Não esteve lá no tribunal nenhum representante sênior do Estado moçambicano na audição. Seria estranho que depois o assunto subisse logo para a dimensão de 2 chefes do Estado para discutir este tema, que estranhamente o presidente Nussa ainda não se pronunciou. O nosso Ministério de Relações Exteriores, o ministro de Relações Exteriores, que foi colega de governo com Manuel Chang, não se pronunciou. Depois o assunto salta logo para a dimensão dos 2 chefes do Estado. Não, eu penso que há algo mais que eles vêm tratar, e que se fosse para tratar o caso Chang não precisava fazer essas deslocações, poderiam falar usando outros fóruns. Muito bem, ficamos com muito pouco tempo, temos 2 temas e são temas incontornáveis, pedir a vossa capacidade de resumo, e são temas que não podemos mesmo deixar de aqui tocar. Tomás, vamos falar dos ataques em Cabo Delgado, até porque nestes últimos dias houve ataques, depois houve incêndio de viaturas, houve mortes e também houve a detenção de um jornalista de uma rádio comunitária que até este momento continua detido, mas temos ouvido pelas palavras da polícia, não há ainda clareza sobre o que está a acontecer, se abriu um processo, onde é que este jornalista está detido. Como é que lê estes ataques e a situação deste jornalista? Não há dúvida que todas as indicações públicas dizem que esta ferida de Cabo Delgado está a gangrenar. Aos poucos está a gangrenar. A informação oficial procura não dar a dimensão do assunto, mas quando já há ataques a viaturas civis é preciso muito cuidado. E quando, sobretudo, há jornalistas que são detidos pelo Exército sem qualquer explicação, isto tem um efeito perverso muito importante. O conflito, os ataques em Cabo Delgado ficam internacionalizados. A detenção de jornalistas atrai o mundo, em qualquer parte do mundo, e pode empolgar uma situação que não tem essa dimensão. É preciso que quem faz isso saiba disso. A detenção de jornalista, situação de conflito, catapulta o conflito ou o assunto para nível mundial, talvez não merecia. Então é preciso que os estrategas pensem muito bem nisso. O efeito disso é perverso, porque este repórter de comunitária hoje é visto como um marco, verdade, de imprensa em muitas partes do mundo. E, portanto, é preciso que se veja o que é que se passa. E se não há matéria, por favor, que se liberte este jornalista, porque, repito, o efeito é perverso. Bem, Borges, muito rapidamente, as suas palavras relativamente aos ataques. Eu concordo com o Tomás. É só ver o tipo de organizações que reagiram. A Organização Internacional, a Amnistia Internacional, e hoje vimos nota da Associação de Advogados dos Estados Unidos da América, dirigido ao Ministro da Justiça, a pedir a libertação do jornalista. E eu não diria que o Ahmad Abubakar foi detido, mas ele está raptado, porque não está em cadeia. O exército aqui em Moçambique não gera nenhuma cadeia civil, gera quartéis ou cadeias para militares. Então, aquele jovem não está detido, aquele jovem está raptado num quartel militar, não tem nenhuma acusação. E é muito grave, e não é por prender o jovem que os ataques vão parar. O que acontece mesmo é que parece que o governo perdeu completamente o controle da situação de Cabo Delgado. Eu já estive em Cabo Delgado, naquelas províncias, muitas vezes. Está lá cheio de exército. Quase todo o quartel de Quamba foi transferido para Cabo Delgado, está lá cheio de militares, de polícia, força conjunta, mas não se consegue reduzir os ataques, no sentido de que a cada dia os ataques vão acontecendo, e não é por prender jornalista que o assunto se resolve, é mesmo uma situação muito mal gerida, e neste momento talvez o essencial seria libertar o jovem, que não é ele que faz ataques, não é ele que comete esses ataques. Ele é um jornalista que até trabalha para uma rádio comunitária gerida pelo governo. Então, é tudo uma situação de grande violação dos direitos dos jornalistas. Muito bem. Tomás, 1 minuto para o Congresso da RENAME, já esta terça-feira. É um congresso decisivo, há 4 nomes que concorrem à liderança da RENAME. E uma particularidade é que este é a primeira eleição dentro da RENAME para a indicação do seu líder. Nunca antes tínhamos visto. Os acontecimentos anteriores era só para legitimar Afonso de Cana. Esta será a primeira eleição aberta que nós teremos, decisivo num ano também
decisivo do ponto de vista de eleições. Sim. Quais são as suas palavras relativamente? Bom, a RENAMO é um partido importante no quadro democrático moçambicano e, portanto, aquilo que vai resultar deste Congresso também vai dizer como é que vai a nossa democracia. Há 3 candidatos já, pelo menos pré-candidatos, cada um deles reivindica legitimidade porque tem apoio da base ou porque representa a linha de ação da Câmara. Se não houver consensos rápidos, imediatos na eleição do dirigente da RENAMO, pelo contrário, houver dissensão interna, a RENAMO sairá muito, muito enfraquecida e isto vai lhe trazer consequências. Há esse risco de fragmentação pós-eleições? Há sempre assim os partidos políticos cuja líder foi carismático e desapareceu sem sucessor indicado, há sempre o risco de dissensão. E se isso for o caso, quer dizer que a RENAMO estará em posição muito má nas eleições deste ano. Borges, 1 minuto para o Congresso da RENAMO. Bom, é o Congresso, talvez é o primeiro verdadeiro Congresso no sentido de que haverá alguma liberdade de escolha. Nós já vimos eleições internas da RENAMO para eleger o candidato a presidente, mas eram eleições, como disse o município muito bem, só para legitimar a eleição de presidente de Acam. Esta será a primeira vez que há de haver eleição. Segundo ponto, a RENAMO tentou gerir a sucessão. Quando Acam morre em maio, nas vésperas das eleições autárquicas, a RENAMO encontrou uma saída que foi boa. Dizer que, bom, nós estamos de luto, nós vamos ficar 6 meses de luto, vamos ter um dirigente interino, e foi gerindo a situação até passar as eleições. Só que agora que tem que decidir, porque deve decidir o candidato às presidenciais, também estamos nas vésperas das eleições. Pela primeira vez há de se notar, e nota-se claramente, se for olhar os discursos públicos de algumas figuras importantes da RENAMO, chefe da bancada, pessoas importantes. Você vê que alguns apoiam A, outros apoiam B. Então, vamos ver das tantas alas que se fala na Frelimo, pela primeira vez vamos ver também se há alas na RENAMO. E é já a próxima semana, então penso que é um acontecimento muito importante. Muito importante para acompanhar. Muito bem, agradecer a vossa presença de já, Tomás Vieira Mares, nosso comentador aqui da casa, e Borges Nhamira, investigador no Centro de Integridade Pública. Caro telespectador, este espaço comentário termina por aqui e também termina o Jornal da Noite. Até o próximo domingo.